Nós vamos a mais um destaque do nosso site. A coluna No Ponto mostra a história de uma mulher de 49 anos, condenada a 14 anos de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes por envolvimento no 8 de janeiro. Alice dos Santos tem epilepsia, depressão e ansiedade. Por causa dessas doenças, a mulher toma remédios controlados. Em entrevista ao nosso site, Sara Lisboa, filha de Alice, disse temer pela saúde da mãe no presídio da Colmeia. Segundo a advogada de Alice, Juliana Nascimento, o mandado de prisão ocorreu antes da publicação do acórdão condenatório. Essa é uma etapa essencial para a defesa poder apresentar os seus recursos. Adalberto Piotto, nós inclusive exibimos aí na tela essa reportagem da coluna No Ponto, revistaoeste.com, para quem quiser mais informações sobre o caso, então, dessa mulher de 49 anos condenada a 14 anos de prisão, Piotto. E ela tem problemas de saúde comprovados, ela tem, o devido processo legal não foi obedecido, como diz aqui, alega com propriedade advogada, até porque haveria a possibilidade de apresentação de recursos ainda pela defesa. Eu me lembro do ministro Celso Mello defendendo que todos os recursos deveriam ser utilizados antes de condenar alguém à prisão. Ou seja, antes de enviar propriamente a condenação, pode ter saído, mas obviamente os recursos poderiam interpor ali alguma outra condição. O ministro Celso Mello fazia aqueles votos longuíssimos, mas fez essa defesa e foi acompanhado pelos outros ministros, na maioria pelo menos. Por que o Supremo interpreta de forma completamente diferente estes casos envolvendo os presos do dia 8? São brasileiros de segunda classe para o Supremo. Não dá para pensar de forma diferente. Agora, onde é que está na Constituição que existem brasileiros de segunda classe? Não, na Constituição está escrito que somos todos iguais perante a lei. Aliás, usa essa preposição perante, que além de tudo é bonita, mas vamos lá. Onde é que o Supremo encontra argumento jurídico para tomar essa decisão? No caso, o ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho alegações, reclamações de juristas de toda ordem e pensamento, todos veem o devido processo legal não sendo obedecido no Supremo. Nessas decisões do ministro Alexandre de Moraes, todos estão vendo um problema sério no sagrado direito à ampla defesa, garantido pelo arcabouço jurídico brasileiro. Agora nós temos apenas, esse é o problema maior, é só mais um caso, porque isso vai continuar, assim como outros casos já precedem esta condenação e essa determinação pela prisão antes da publicação do acórdão condenatório, onde obviamente a defesa poderia apresentar recursos. E não tem o critério da humanidade, não tem o critério da razoabilidade, da proporcionalidade, tudo isso foi abandonado nessas decisões do Supremo. A pergunta é até quando? Até quando o Senado da República vai fazer esse de cego, e eu estou me referindo aqui de forma muito clara ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é quem tem, digamos, o poder do ponto de vista de determinar, no mínimo, a aceitação, ou seja, ele aceitar e determinar a abertura de um processo meramente de investigação, que poderá combinar com um processo de impeachment, mas a abertura de uma investigação. Enquanto isso, a gente vê brasileiros padecendo pelo simples fato de que a eles não é dado o direito ao devido processo legal. Só a lei, não se está pedindo privilégios. Até quando? Bom, e repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira trechos da audiência de custódia do idoso de 68 anos com câncer, que teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. O ministro do Supremo concedeu prisão domiciliar ao professor aposentado Jaime Junques. Nas imagens vazadas nas redes sociais, o homem conta que descobriu a doença dentro da prisão. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Eu uso vários medicamentos. Eu tenho várias comorbidades, inclusive uma das comorbidades sérias apareceu depois que eu fiquei um período dentro do presídio da Papuda, né? Se apresentou um câncer de próstata agressivo, do qual eu fui submetido
2 semanas atrás. Há um período de 2 semanas passadas, há uma cirurgia. Eu estou em convalescência ainda dessa cirurgia, estou com incontinência urinária, estou usando sonda e estou usando também fralda, né? Porque eu estou com uma incontinência bem séria. E eu estou aguardando a ordem médica já para ser iniciada as sessões de quimioterapia. O idoso que passou por uma cirurgia recentemente relata as dores provocadas pela doença. Eu estou me sentindo muito mal, eu não tenho condições de me locomover sozinho, né? Está com cuidador. E a dor é intensa. Muita dor. Muita dor, a dor intensa, doutor. Isso, Augusto, a gente acompanhou um trecho aí dessa audiência de custódia do Jaime Junques, ele que foi condenado a 14 anos de prisão, tem 68 anos, e nós trouxemos também o caso dessa mulher de 49 anos, que foi condenada a 14 anos de prisão. O que se vê é a disseminação da perversidade, né? Ou da falta de compaixão. Nós vimos a expressão do jovem juiz ali absolutamente indiferente ao relato dramático feito por esse homem. Que perigo ele representa com esse quadro de saúde? Esse depoimento emocionante dele não toca. Não, quem foi desprovido, está desprovido do sentimento da compaixão. A mulher é perigosa. Esses são os golpistas do 8 de janeiro, que não termina nunca. Isso aí é assim que age um juiz. Eu tive na minha família, sempre tenho, juízes de direito. Quando eles julgam alguém, condenam alguém, eles vivem um momento aflitivo. Você vai decidir quanto tempo alguém ficar na cadeia, é uma decisão grave. Você tende a hesitar, né, na hora da pronúncia, porque é um destino que está sendo decidido. Né? Você pode estar condenando à morte. Aliás, a prisão perpétua, alguém morre na cadeia. Você tira completamente a segurança de uma pessoa que é condenada sem julgamento, em rebanho, né? Todo mundo apenas altíssimas. E quando conseguem a prisão domiciliar, usam tornozeleira. É por isso que eu acho que a palavra de ordem mais importante no momento é a anistia. É a anistia. Na manifestação de domingo, eu queria registrar que toda manifestação popular em favor da restauração da democracia, como foi a de domingo, é muito bem-vinda. E mostra, sobretudo, que o povo perdeu o medo. Mas eu acho que as palavras de ordem têm que ser escolhidas de modo a alcançar, a expandir o universo a ser alcançado. É uma palavra de ordem para que a campanha prospere. Temos que usar palavras de ordem mais agregadoras. E essa é a principal. Anistia, já, para todos os envolvidos nesse inquérito ilegal, absurdo, interminável e que já vai resultando em ondas de condenações, repito, de julgados por rebanho. Isso eu nunca vi. E o Brasil não pode perder a oportunidade de defender a anistia. É só isso. Muito mais gente poderia ter comparecido à manifestação se as palavras de ordem fossem diferentes. Mas é sempre saudável ver o povo nas ruas, porque é ele o dono das ruas e do próprio destino. Bem-vinda seja a manifestação. É isso que eu queria ponderar.
Ana, ainda na semana passada nós recebemos aqui em Oeste Sem Filtro o deputado Rodrigo Valadares, ele que agora se tornou o relator do projeto de lei da anistia na Câmara, né? A gente vai acompanhar se esse projeto vai avançar aí também com a pressão popular nas ruas. Correto, Paula. Eu acho que a pressão também, a pressão tem que existir sempre, né? E a pressão também tem que existir até nos outros ministros, não apenas nos parlamentares, como temos falado aqui durante o programa todo, em relação a vários assuntos, né, que pertencem ao Congresso, mas também os outros ministros, eles não têm nada para falar sobre isso, sobre essas inconstitucionalidades, porque quando algum ministro se levanta contra isso, ele não está se levantando contra um colega da corte, ele está se levantando a favor da nossa Constituição. E eles precisam entender que esse tipo de manifestação, ali dentro da corte, vai gerar um apoio público muito grande. Não porque o público não gosta do ministro A, B ou C, não gosta por não gostar. Hoje não gosta de ministros A, B ou C exatamente porque eles não protegem a nossa Constituição. Eles trouxeram um campo de insegurança jurídica devastador para o Brasil. Então, onde estão os outros ministros? Eles precisam se levantar. Eles não podem ficar dentro desse silêncio que não mostra o tamanho da responsabilidade e da importância de uma instituição como a nossa Suprema Corte. Estávamos falando do Barroso, né, que na entrevista dele de ontem citou tanto a Suprema Corte Americana. Todos eles citam a Suprema Corte Americana, pois que hajam como a Suprema Corte Americana age, como os juízes daqui, como eles agiriam em situações dessa. O sadismo ali na face daquele jovem juiz é triste de assistir, porque estamos falando muito, durante muitos meses já, desses casos do 8 de janeiro. As inconstitucionalidades, como Augusto disse agora, os julgamentos em lotes como animais. Então, Paula, por mais que eles passem essa fase terrena aqui achando que estão livres de qualquer condenação, uma hora eles vão ter que prestar contas, né? À justiça divina. Mas eu acho que antes disso chegar ao nosso Congresso, ele pode trabalhar simplesmente de uma maneira mais eficiente nesse caso da anistia. Isso é o correto a ser feito nesse momento.